Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos que estão conosco. No dia de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso estudo das cartas paulinas, trazendo aí a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu coloquei no destaque desta lição, desta carta, desta epístola, assim, lições que marcam a história, porque verdadeiramente são lições que traz para as nossas vidas ânimo, força, coragem, graça, perseverança e também muito aprendizado com a última carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. A nível de introdução, eu trouxe um dado através dos estudos que John Stott, no magistral comentário que faz da segunda carta a Timóteo, sobre o tema e o livro que ele escreve, o tema deste livro é Tu, porém, porque Paulo usa isso no decorrer da carta, tu, porém, procura apresentar-te a Deus, no capítulo 2, tu, pois, meu filho, e assim por diante. Nesse livro, ele começa a introdução desse livro dizendo o seguinte, e de um modo muito comovente, e de uma maneira magistral, ele escreve. O reverendo Maule confessou ter-lhe sido muito difícil ler a segunda carta de Paulo a Timóteo sem sentir lágrimas brotarem nos seus olhos. Isso é compreensível, já que trata de um documento humano bastante comovedor. Imaginemos um cenário que o apóstolo Paulo, já idoso, definhando em uma masmorra escura e úmida em Roma, de onde Paulo não deverá sair. Tanto que ele pode escrever a Timóteo dizendo: completei a carreira. Agora, no entanto, compete-lhe tomar providências para que depois da sua partida a fé seja transmitida sem se contaminar, genuína em gerações futuras. Assim, ele dá a Timóteo essa solene missão. Cabe-lhe preservar a qualquer preço que ele recebeu, transmiti-lo aos homens fiéis, porque, por sua vez, sejam também idôneos para ensinar a outros. Você observa isso, Timóteo 2, no verso, em todo o decorrer do capítulo 2. A segunda carta a Timóteo é um documento extraordinário sobre o relacionamento profundo e tão produtivo entre Paulo e o seu filho na fé. Por mais de 15 anos, se você for observar, desde que Timóteo fora recrutado da sua cidade natal, lá de Listra, Timóteo tinha sido fiel companheiro missionário de Paulo. Viajava com ele durante a maior parte da segunda e a terceira viagem, tendo sido, durante as mesmas viagens, enviado por Paulo como um fiel delegado apostólico, com as diversas missões especiais, se assim podemos dizer, como, por exemplo, em Tessalônica, Corinto, 1 Tessalonicenses 3, a partir do verso 1, 1 Corinto 4, 17. Acompanhou Paulo, então, a Jerusalém, segundo Atos 20, verso 1 ao verso 5. Provavelmente, possivelmente, tenha ido com ele a perigosa prisão em Roma. De qualquer forma, Timóteo certamente se encontrava em Roma durante a primeira prisão de Paulo, já que o apóstolo incluiu o seu nome junto ao seu próprio. Paulo incluiu o seu nome incluiu o nome de Timóteo junto ao seu, ao escrever as cartas das prisões. Filemão, Filipenses, Colossenses e agora a última carta, também a última prisão de Paulo em Roma. Paulo não só denotava uma forte afeição por Timóteo, por ter sido o amigo que ele evidentemente levara a Cristo,
podendo assim chamá-lo de fiel amado, ou filho amado e fiel no Senhor, 1 Coríntios 4,17, mas também aprender a confiar em Timóteo como seu cooperador, Romanos 16, e como um irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, 1 Tessalonicenses. De fato, em virtude do genuíno interesse de Timóteo, pelo bem-estar das igrejas e por causa da lealdade com que serviu no Evangelho junto com Paulo, como, bem precisamente, como filho ao Pai, Paulo pode chegar a ponto de dizer: a ninguém tenho igual sentimento. Filipenses 2, 20, 21, 22. Dentre todos os companheiros de Paulo, Timóteo se destacava. Não é surpreendente, portanto, que ao se libertar, depois da sua primeira prisão, Paulo tenha deixado Timóteo em Éfeso, como um autorizado líder da igreja. Grandes responsabilidades lhe foram concedidas nesse quesito. Combater os heréticos que conturbavam a igreja local, impor ordem no culto, escolher e ordenar os anciões da igreja, regularizar a assistência e o ministério às viúvas, comandar e ensinar a fé apostólica, junto com as obrigações morais delas decorrente, que vem neste agrupamento. E agora fardos pesados estão por cair sobre os ombros de Timóteo. Paulo estava prestes a ser martirizado, e então a responsabilidade de preservar intacto o ensino dos apóstolos seria sua última escala bem maior. Conforme a segunda carta de Paulo a Timóteo, os cristãos de Éfeso enfrentavam dificuldade, pois estavam convivendo com falsas doutrinas. Nós tratamos isso lá em Éfeso, falsos ensinos sobre a ressurreição, fábulas, mitos. E nessa situação, Timóteo é chamado e incentivado a pregar em meio à crise, a ser persistente, fiel, justo, qualificado para toda obra, em especial para proclamar o evangelho a partir da sua fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Timóteo, você aprendeu, você creu, nós te ensinamos. Agora você está exercendo um cargo de liderança na igreja, um cargo de liderança no Evangelho de Cristo, no reino de Cristo. Prossegue com o que você aprendeu. Continua da forma que você aprendeu. Continua da maneira que você aprendeu. Ele usa por diversas formas de dizer a Timóteo: tu, pois, procura-te. Outro texto também que ele usa: guarda-te. O que Paulo vem dizendo é: se os outros não estão fazendo assim, procura você, Timóteo, preservar, guardar. Olha o que ele diz no capítulo 1, no verso 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que depósito é esse? É tudo o que você aprendeu. Guarda o que você aprendeu. Guarda as experiências que você viveu nesta caminhada, junto conosco, com a igreja, por onde passamos. Sofre conosco, sofre comigo, Timóteo, por causa do evangelho. Paulo cita isso. Timóteo, fortifica-se. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2,15. 1 Timóteo 2,15, um dos textos muito lindo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo vem dizendo: prossegue esta caminhada. Se você for observar, não há em Paulo aqui uma timidez ou um vitimismo de dizer: nossa, eu lutei tanto e agora eu estou preso.
Nossa, eu lutei tanto e agora nesse momento eu já estou decretado a morte, a sentença já é dada, o meu destino é certo, o meu final é certo, eu serei morto dentro de poucos dias, já fui julgado, a minha sentença já saiu. Não, Paulo não vem tratando disso. Paulo não trata desse vitimismo, não, como um bom pai espiritual para Timóteo, como um pastor para Timóteo, que trata de uma carta pastoral, sim, mas também uma carta pública. Como uma carta pastoral, Paulo vem escrevendo: Timóteo, persevera, Timóteo, vai avante, Timóteo, combate os falsos ensinos, permanece naquilo que você aprendeu, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ainda a nível de informação, a autoria desta carta já é identificada logo no primeiro versículo. Não há objeções quanto à autoria paulina. Nós já estudamos isso nas lições anteriores ou na lição anterior, quando tratamos de 1 Timóteo. Tudo indica que a carta foi escrita na prisão em Roma por volta do ano 67, pouco antes do martírio de Paulo. Segundo Luiz Saião, que é um dos maiores biblistas do nosso tempo, é provável que Paulo estivesse na prisão chamada Marmetina. Também é provável que a segunda carta a Timóteo tenha sido a última das cartas escritas por Paulo. É um texto, é uma mensagem extraordinária. Paulo se preocupando com Timóteo, se preocupando com a igreja, se preocupando com a progressão do evangelho, com o andamento do evangelho. Paulo se preocupando que o evangelho não pode parar, porque agora Paulo será morto. Paulo chega a dizer: eu concluí a obra, combati o bom combate, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A minha carreira está encerrada, mas a sua não, Timóteo. Há lugares que precisam ser percorridos, há mensagens que precisam ser pregadas, há anúncios que precisam ser ditos, precisam ser ensinados. E o que me chama a atenção, que Paulo escreve esta segunda carta com dois propósitos principais. Tendo em vista esses dois propósitos principais, se você observar comigo do capítulo 1, do verso 5 ao verso 14, o incentivo pessoal de Paulo. Ele deseja fornecer a Timóteo um grande incentivo pessoal da sua própria caminhada, das suas lembranças com Paulo. Se você for observar capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, eu quero parafrasear para não ficar longo, mas olha o que ele vem dizendo. Tu, pois, meu filho, fortifica-se, lá no verso 1. No verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Lá no 8, lembra-te de que Jesus Cristo. Lá no 9, pelo que sofro trabalhos até a prisões. No 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. No 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Lá no 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. No 14, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor. Traz em memória, lembra, Paulo. Lembra, Timóteo, é o que Paulo está dizendo. É um incentivo pessoal. O texto que nós lemos procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ao 16,
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É esse incentivo pessoal que vem tratando, que Paulo vem tratando com Timóteo. Capítulo 3, também há diversos textos neste cenário, neste contexto, neste engajamento. Outro propósito que Paulo traz também importante é o convite de Paulo a Timóteo para que Timóteo viesse ter com Paulo em Roma. Ele pediu a Timóteo que fosse a Roma. Se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 4, lá no verso 9, observa comigo. Procura vir ter comigo depressa. Paulo dizendo a Timóteo, lá no 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Lá no 21, procura vir antes do inverno, dando-lhe várias instruções sobre o que e quem deveria levar. Paulo está com saudade de Timóteo. Paulo quer ver Timóteo. Paulo quer estar com Timóteo. Paulo sabia que seria morto. Paulo sabia que seria o seu último escrito. Paulo entendia que a sua obra missionária estava chegando ao fim. Mas mesmo assim, ele olha para Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa. Como a última das cartas de Paulo, 2 Timóteo, é especialmente importante porque nos fornece algumas percepções a respeito do final da vida de Paulo. Sua situação era desanimadora. Paulo não conseguia mais vislumbrar um ministério proveitoso. Ele trata disso lá em Filipenses. Filipenses 1, do verso 22 ao verso 26. A maioria dos seus amigos havia o deixado. Do verso 4 ao verso... Vamos ler? Vamos lá. Capítulo 4, a partir do verso 9. Vamos ler até o verso 13, ao verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que Paulo está dizendo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Imagina o coração de um pastor, olhando agora para a situação, para o cenário, e saber que um companheiro de obra, de missão, de batalha, abandonou o dono do século, um Deus que não se prende a isso e se prendeu ao tempo. E foi para Tessalônica. Demas me desamparou. Aí ele prossegue: Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aí ele vem um coração pastoral dizendo: só Lucas está comigo. Toma Marco e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui entra um ponto importante. Paulo está se sentindo sozinho, com as suas emoções trazendo para si mesmo em forma de solidão, coração pastoral apertado. Mas mesmo assim, Paulo olha e diz: olha, traz para mim os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui entra um ponto muito importante da palavra de Deus. Paulo não se entregou ao tempo, ao momento, ao seu destino, de forma de abandonar, não. Que seja o meu último instante, mas traz para mim os livros, os pergaminhos. Eu ainda quero estar debruçado na palavra, viver a palavra, estar na palavra. Esse João Marcos aqui que Paulo olha e diz: traz para mim João Marcos. É aquele João Marcos que acompanhou Paulo e Silas lá na primeira viagem. Paulo e Barnabé.
lá na primeira viagem, que houve aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé. Agora Barnabé parte com João Marcos e a segunda viagem se inicia com Paulo e Silas. Este é João Marcos. Aproximadamente 30 anos depois, Paulo está olhando para este homem dizendo: toma Marcos e traze-o comigo, porque é muito útil para o ministério. São os dois temas, os dois propósitos, melhor dizendo, principais: o incentivo pastoral e o convite de Paulo a Timóteo para que fosse em Roma e com algumas instruções sobre o que e quem deveria levar. Mas ainda assim, Paulo permanecia confiante, não se envergonhava por sofrer pela causa do Evangelho. Capítulo 1, verso 12. Observa comigo. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que eu tenho em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo olha para Timóteo e diz: tem horas, tem momentos que é difícil a caminhada. Eu não tampo o sol com uma peneira que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade, que não vai ter problema. Eu não tampo o sol com uma peneira dizendo que é só bênção, que é só vitória. Não. Mas no sofrimento eu também me envergonho. Nas prisões eu também não me envergonho. Do evangelho eu não me envergonho. Dando sequência, principais temas que Paulo trabalha nesta segunda carta a Timóteo. Paulo trabalha fortemente com algumas verdades fundamentais, como os perigos que os falsos mestres trazem para a fé cristã. E novamente entra esse detalhe de falsos mestres. Como a igreja, ainda no início, na sua igreja primitiva, ainda na era apostólica, sofria tantos ataques com falsos ensinos e falsos mestres. E não foi diferente no decorrer da história da igreja. E não é diferente nos dias de hoje, que enfrentamos também nos tempos em que vivemos neste cenário e neste quesito. Falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos, uma fé rasa, não há profundidade no crer, não há profundidade numa vida espiritual com o Senhor. Então, Paulo vem novamente trazendo a Timóteo os perigos que os falsos mestres trazem para a fé cristã. A postura da liderança cristã deve ser firme, digna. A confiança do líder deve ser sempre estar colocada em Deus através da meditação nas Escrituras e da vivência prática das verdades pregadas. Para melhor captarmos a mensagem da carta e sentir todo o impacto ainda hoje, há 4 exortações que nós precisamos considerar somente nesta segunda carta de Paulo. 4 exortações principais. Há nelas muitas outras. Mas a primeira que eu quero trazer aos irmãos, a exortação que Paulo traz a Timóteo é: guarda o evangelho, que é o texto que eu citei, no capítulo 1, do verso 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. O evangelho é a boa nova da salvação, prometida desde a eternidade, concretizada na história por Cristo e vivida por nós na realidade cotidiana. Nossa primeira responsabilidade reside na comunicação do evangelho, torná-lo conhecido por todo o mundo. Se assim procedermos, certamente sofreremos por ele, já que o autêntico evangelho nunca foi popular. Ele humilha o pecador,
Guarda-lo fielmente, é o que Paulo vem dizendo, guarda-o fielmente. Difunde-lo ativamente. Sofre corajosamente por ele. Esta é a nossa tríplice responsabilidade perante o Evangelho de Deus, de acordo com esta primeira exortação de Paulo. Outro ponto e outra exortação que Paulo nos traz é justamente o sofrer pelo Evangelho. Observa comigo, e aqui Paulo traz alguns personagens ao texto. 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Olha lá o 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da essência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Olha o 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Sofrer pelo evangelho. John Stott disse algo muito sério sobre isso. É um dos maiores escritores contemporâneos quando se trata de cartas paulinas. Nós tratamos isso lá na introdução das cartas paulinas. Olha o que ele escreve. A igreja nos nossos dias precisa urgentemente atentar para a mensagem desta segunda carta de Paulo a Timóteo, já que à nossa volta vemos cristãos e igrejas abrindo mão do evangelho, manuseando-o desajeitosamente, incorrendo no perigo de finalmente revê-lo escorrer por seus dedos. Olha o que ele diz. Precisa-se de uma nova geração de jovens Timóteos que queiram guardar o sagrado depósito do evangelho, que estejam determinados a proclamá-lo e preparados para sofrer por ele, e que o compartilharão puro e incorrupto à geração que vem. Em seu devido tempo se levantará. Que texto glorioso! Texto maravilhoso que este homem escreve e que está nos dias de hoje. Ainda neste segundo ponto, nesta segunda exortação, sofrer pelo evangelho, eu destaquei os 3 personagens que Paulo traz. Primeiro, o soldado dedicado, que ele trata já ali no início do capítulo 2, no verso 3 e verso 4, que Paulo diz lá no verso 4, no verso 3, ele diz, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus. Lá no 4, ninguém que milita se embarca com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo trata aqui do soldado dedicado. Paulo trata de o atleta que respeita as regras. E lá no verso 6, Paulo trata de um lavrador que trabalha. Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Esse paralelo desses 3 versos, eu quero trazer aos irmãos o soldado dedicado. E justamente as experiências como prisioneiros deram a Paulo esta ampla oportunidade de observar os soldados. Mais precisamente os soldados romanos, que de meditar no paralelo existente entre o soldado cristão. O soldado, ele está ali no seu vigor, na sua força, está com seus companheiros, está com seu general de guerra. A peleja é efervescente, a batalha é efervescente, está ali no maior vigor, no entusiasmo. O soldado dedicado. E Paulo traz isso também para as 3 personagens na vida de um obreiro, na vida daquele que serve a Deus,
No início está ali o obreiro, companheiros, o general, afoitos, vamos à peleja, estamos avante. Aí chega o momento de ser o atleta que respeita as regras. Agora Paulo desvia os seus olhares da imagem do soldado romano para o do competidor nos jogos gregos. Em nenhuma competição atlética do mundo antigo, assim como hoje também, o competidor dava uma demonstração de força ou habilidade ao acaso. Cada esporte tinha suas regras para a competição e às vezes também para o treino preparatório. Cada prova tinha o seu prêmio, sua coroa. Contudo, nenhum atleta era coroado se não tivesse competido de acordo com as regras. Mesmo que o seu desempenho tivesse sido brilhante, fora do regulamento não há prêmio. Era essa a palavra de ordem. O atleta que respeita as regras. E se alguém milita, que também compete. Paulo agora traz para os holofortes. Há momentos que você está na vida de soldado e agora está como um atleta nos holofortes. E neste momento que todos estão olhando, que está aparecendo, que está no alto degrau. As regras são importantes. Respeita as regras do Evangelho. Respeita a palavra de Deus. Respeita as regras estabelecidas, porque fora do regulamento, fora das regras, não há prêmio. Está no degrau alto. Outro ponto que Paulo traz é o lavrador cuidadoso, lá do verso 6. O sucesso na lavoura, e observa comigo, só é conseguido com muito trabalho, sobre um imenso cuidado. Reverendo Maule escreveu sobre o extenuante prosaica labuta do agricultor. Ao contrário do soldado e do atleta, a vida do agricultor é totalmente desprovida de emoção. Daquela emoção da guerra de um soldado, da emoção do general, do combate. Ela é desprovida disso. E também distante de toda fascinação decorrida do perigo e dos aplausos. Também é distante da vida daquele que está competindo e que agora venceu. O lavrador está distante disso, de aplausos, de holofortes. Ele se esconde. Uma das colheitas que o próprio Paulo teve e conclama Timóteo, e também tê-la, é a colheita da santidade. Santidade exige esforço para que dê os frutos. É o que Paulo vem dizendo a Timóteo. Timóteo, pode estar nesses 3 estágios do seu ministério, da sua vida. Pode estar lá como soldado, cercado por combatentes, cercados por companheiros, com seu general de guerra. Mas busque a santidade. Você pode estar vivendo a vida como um atleta, sendo o povo olhando, aplaudindo o seu sermão, a sua mensagem, o seu jeito de viver, mas busque a santidade. Você pode estar vivendo a sua vida como um lavrador cuidadoso, que se levanta cedo todos os dias, que a sua vida agora está desprovida da emoção, distante da fascinação, dos aplausos. É o que Paulo está dizendo, eu estou preso. Estou distante de tudo isso. Estou afoito de tudo isso. Mas assim mesmo eu busco a santidade. Indo adiante, a terceira, no decorrer que agora estamos tratando, que Paulo traz a Timóteo, o terceiro ponto é persevera no Evangelho. Capítulo 3, verso 13 e verso 14. Olha o que Paulo diz. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, desde que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A exortação de Paulo aqui é atual, permaneça. É a teologia que Paulo traz da permanência. Vivemos no século da impermanência, dos que desistem fácil. Pouca coisa dura muito nos dias em que vivemos. Paulo exorta Timóteo que permaneça naquilo que aprendeu, ainda que a pressão para se acomodar seja muito forte. Não importava se ele fosse jovem, inexperiente, tímido e fraco. Não importava se acontecesse de ficar testemunhando sozinho. A única coisa que importava era que Timóteo permanecesse leal para com a palavra e ela o conduzirá à maturidade cristã. Não importa se está cercado de soldados, se o general está presente. Não importa se agora está no palco recebendo aplausos. Não importa se agora está sozinho como um lavrador que ninguém enxerga. Permaneça leal para com a palavra e ela te conduzirá à maturidade cristã. Quarto ponto, e caminhando para o final, prega a palavra. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intês a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra, ensina, fora de tempo, reguarda, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Este capítulo contém partes das últimas palavras proferidas ou escritas pelo apóstolo Paulo. São certamente as últimas que foram preservadas. Foram escritas há semanas, talvez não mais do que poucos dias antes do seu martírio. De acordo com a tradição fidedigna, Paulo foi decapitado na Via Ápia. Por 30 anos interruptos, trabalhava como apóstolo evangelista itinerante. Desde a sua primeira viagem. Fez, na verdade, o que ele mesmo escreve aqui, lá no verso 7. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Sublinhando esta carta, esta é a convicção básica que Paulo tinha de que Deus falou através dos profetas, dos apóstolos, e que está no singular a revelação, a fé, a verdade, a palavra, o evangelho, a sã doutrina. Foi confiada à igreja como um tesouro sagrado, ou um depósito, que Paulo trata disso lá no capítulo 1, um depósito. Conhecendo o sagrado depósito que lhe fora confiado, a iminência do seu martírio, a natural fraqueza de Paulo, a oposição do mundo e a extrema sutileza de Satanás, Paulo dá a Timóteo estas 4 exortações com revelação ao Evangelho, com relação ao Evangelho. Guarda-lo, porque é um tesouro de valor inestimável. Sofrer por ele, por ser essa pedra de tropeço ao orgulho. Permanece nele, porque é a verdade de Deus. E prega-lo, porque é a boa nova de salvação. Separamos também nosso material de apoio, aquele breve esboço, já de costume para os irmãos. Introdução, sofrimento e o Evangelho.
exortação à fidelidade, contrastes na igreja, a impiedade dos últimos dias, a escritura inspirada por Deus, capítulo 3, prega a palavra, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18, saudações finais, 19 ao 22. A segunda carta de Paulo, estamos encerrando. A segunda carta de Paulo a Timóteo ensina-nos a importância da nossa herança teológica, do legado de amor à palavra deixado por alguém que viveu de modo digno a sua vocação. Paulo tinha muito prazer sobre o que Deus fez em Cristo, nosso Salvador. A força das últimas palavras de Paulo ainda é capaz de nos despertar. Quero considerar como conclusão uma das expressões bem curtas nos versículos finais desta carta. Observa comigo. Lá no verso 22, último verso, talvez o último texto que Paulo agora escreveu, último momento, último escrito. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça seja convosco. Estas são as últimas palavras dos apóstolos que foram registradas. Eu acredito que até este ponto Paulo estava, de alguma maneira, ditando, talvez a Lucas. Possivelmente agora ele próprio tenha tomado a pena e escrito como que assinado: o Senhor esteja com o teu, no singular, espírito. E a oração é assim, que ele esteve contigo que ele esteve comigo durante o meu julgamento, lá no verso 17. E que a graça, a palavra que sintetiza agora é toda a teologia paulina, a graça seja convosco. Desta vez agora o pronome conosco está no plural, que demonstra que a carta de fato também é destinada ao público. Foi escrita para toda a igreja. Então, para concluirmos, que o Senhor esteja com teu espírito, a graça, a teologia paulina, seja convosco, a igreja. Depois, no verso 18, nós lemos: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Em algumas versões, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seria difícil achar um resumo melhor do que estas duas sentenças para a vida e para a inspiração do apóstolo. Dele a graça, a ele a glória. Dele veio a graça, para que a ele seja glória. Dele veio a misericórdia, para que a ele seja glória. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Chegamos aí em mais um final da segunda carta de Paulo a Timóteo, encerrando aqui cartas paulinas. Vamos dar sequência, tratando agora de epístolas gerais. E na nossa próxima aula, vamos trazer uma introdução sobre epístolas gerais, dando sequência aos nossos estudos.